Olá, meu nome é Marcelo Melo, eu sou jornalista e entusiasta da fotografia de natureza. Eu já tive o privilégio de conseguir fazer fotos bem legais em lugares incríveis, mas como só de entusiasmo não basta para fazer uma boa foto, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, que estão começando com essa jornada de fotografia, alguns princípios que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre a fotografia e, é claro, fazer boas fotos. Esse é o projeto Princípios Básicos da Fotografia, uma videoaula para todos que querem começar, mas não têm nem ideia por onde. Lembrando que esse projeto foi realizado com recursos do PROAC, edital número 39 de 2021. Agora, sem mais, bora para o nosso conteúdo. Uma vez, o grande fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, considerado o pai do fotojornalismo, disse: suas primeiras 10.000 fotos vão ser as suas piores fotos. E é claro que na era digital a gente consegue fazer essas 10.000 fotos em 2, 3 dias. Mas naquela época em que o Bresson falou isso, era bem diferente. Ele estava se referindo à era dos filmes, onde para você fazer 10.000 fotos não era nada fácil e nada muito barato. Bom, mas o que ele estava querendo dizer com isso, e que serve para a gente nos dias de hoje, é que o melhor jeito da gente aprender a fotografar continua sendo através de muita prática e dedicação, ou seja, fotografando. Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os fundamentos básicos para uma boa fotografia e os principais recursos que a sua câmera pode te dar para você fazer bons cliques. A fotografia tem diversos nichos, alguns muito específicos, que vão precisar de um pouco mais de estudo e aprofundamento, como a fotografia de moda, alimento. Por outro lado, também existem diversas especialidades em que, com muita prática, você se aperfeiçoa e consegue bons resultados. Não é necessariamente um curso, uma faculdade, um equipamento caro que vai te transformar num bom fotógrafo, mas sim a união de todos esses conceitos e, é claro, se dedicar. No meu caso, eu me dedico à fotografia da natureza e sempre que eu posso eu estou pesquisando, praticando. Sem dúvida, para mim, é a peça fundamental para afinar o meu olhar e a minha técnica. Bom, então o primeiro passo para a gente entender um pouco mais sobre a fotografia é entender o que significa a palavra fotografia. Essa palavra ela vem do latim foto, que significa luz, mas o termo grafia que significa escrita, ou seja, é a fotografia, a escrita da luz, ou o desenho da luz. Em outras palavras, fotografar significa desenhar a luz. A luz é um elemento fundamental da fotografia, porque sem ela as coisas não acontecem. Entender isso talvez seja o passo mais importante para entender a fotografia. Bom, agora que a gente já sabe que a fotografia é a escrita da luz e que fotografar é desenhar a luz, a gente precisa conhecer bem o equipamento que permite que a gente faça isso, que é a nossa câmera. Independente se ela é uma câmera, se ela é um telefone, uma câmera. A gente precisa entender bem como a nossa câmera funciona e as partes dela, e como cada uma se relaciona e interage com a luz. Então bora pegar a nossa câmera na mão para a gente seguir junto essa explicação, tudo bem? Vamos lá. Para a gente entender as partes da nossa câmera, a gente precisa começar pelos princípios da fotografia, que são velocidade, abertura e sensibilidade. A velocidade é representada pela letra V, e também chamada de tempo de exposição. A parte da nossa câmera que é a responsável pela velocidade é o obturador. O obturador é responsável pelo intervalo de tempo que a luz será capturada pelo sensor da câmera. É igual uma cortina, que ela abre e fecha. A velocidade dessa abertura, o tempo que ela vai ficar aberto, determina a entrada da luz. Ele é acionado quando a gente clica para registrar a foto. A velocidade do obturador determina quanto tempo essa cortina vai ficar aberta, captando essa luz, que pode ser regulada no modo manual da câmera. Quanto mais tempo o obturador ficar aberto, mais tempo a luz vai ser capturada pelo sensor da câmera e convertida em imagem. Ao mesmo tempo, quanto mais tempo ele ficar aberto, maior é a chance da sua foto ficar borrada, ou clara, estourada. Ainda mais se o objetivo fotografado estiver em movimento. Se você não estiver usando um tripé para estabilizar a câmera, aí ele vai ficar mais borrado ainda. Por outro lado, fotos com longa exposição à noite, em local de pouca luz ou quase nenhuma luz, pode trazer resultados incríveis. Veja o exemplo dessa foto. Aqui, a gente está vendo um avião passando numa foto de longa exposição. Você percebe que o avião vai passando e vai riscando a foto. E essa foto foi tirada num local bem escuro e o avião estava em movimento. Então o que aconteceu? O sensor ficou aberto, captando o escuro, que traz resultado de clareza, e o avião foi passando lá em cima, riscando o céu. Por quê? Essa foto eu fiz em 28 segundos, a abertura ficou 28 segundos aberto o sensor da câmera. Foi o tempo do avião passar e riscar o céu lá atrás. Bom, tudo depende do que vai ser fotografado. Movimentos rápidos, corrida de carro, esportes em geral, que se precisa congelar o movimento, uma fração daquele momento, usa-se velocidade mais rápidas, por exemplo, 1 para 1000, 1 para 500. Pode parecer um pouco complicado, mas eu garanto que a prática é a sua melhor amiga nessa jornada. E quanto mais você testar
pegar a câmera na mão e fotografar, aproveitar o seu sábado, o seu domingo e clicar, mais você vai aprender, isso não tem dúvida nenhuma. A abertura é também representada pela letra F. A parte da nossa câmera que é responsável pela abertura é o diafragma. O diafragma ele é composto por lâminas que aumentam e diminuem a passagem da luz dentro da lente. Se você olhar a tua lente, você vai perceber que ela abre e fecha. Se no obturador a velocidade é como se fosse o tempo em que a cortina leva para abrir e fechar, o diafragma, o que ele é? Ele é um monte de lâmina que aumenta e diminui a passagem de luz dentro da câmera. Você já deve ter visto aquele monte de lâminazinha uma atrás da outra, assim, tem vários tamanhos. Se no obturador a velocidade é como se fosse o tempo em que a cortina abre e fecha, você lembra disso que a gente falou agora há pouco? No diafragma, a abertura é o quanto essa cortina vai se abrir. O diafragma é a abertura da sua lente, ou seja, é o que define a quantidade de luz que vai entrar na sua câmera. Entretanto, a regra do diafragma é: quanto maior for o número da sua abertura, menos luz é capturada pelo sensor. Sendo assim, uma abertura f22, por exemplo, oferecerá uma quantidade de luz bem menor para a tua imagem, para a tua foto. Por isso, o fotógrafo prefere dar prioridade para lente clara, lente 1.2, lente 1.8. Essa aqui é uma 50 1.8. É uma lente linda essa lente aqui. Você faz fundo desfocado, muita luz, muita cor com essa lente. Aberturas menores, 3.5, 5.2, 5.8, por exemplo, vai te dar fotos focadas apenas em algumas áreas da imagem. Ela vai, por exemplo, você vai pegar no primeiro plano e o fundo inteiro vai estar desfocado. Ele só vai te dar foco onde você selecionou no ponto de foco da tua câmera. Aberturas médias, ou seja, maiores, tipo 9, 11, por exemplo, elas vão te dar mais nitidez no todo da foto, um conjunto praticamente inteiro da imagem. E você não trabalha com pouca luz, né? Porque se você jogar num f22, por exemplo, vai ficar tudo mais escuro, porque a gente acabou de falar isso, entendeu? Então, se você trabalhar no f9, f10 ali, você consegue pegar todos os... A gente usa muito esse tipo de fotografia, que é esse tipo de abertura, para fazer fotografia de natureza. Por quê? Porque você quer montar uma montanha com um rio lá embaixo. Se você for fazer com uma abertura pequena, você vai focar em alguns pontos e não vai focar tudo. Então, quando você vai fazer uma foto de natureza, por exemplo, uma paisagem, você tem que usar uma abertura entre 8 já é legal. Você tem que usar uma abertura entre 8 ali para pegar tudo, para fazer aquele quadro. Sabe aquele quadro que você vê? O cara tá vendendo quadro com uma paisagem linda? Você usa isso, você usa mais ou menos essa abertura. Eu uso muito abertura menor para fazer foto de detalhe, por exemplo. Eu gosto de fazer foto de inseto, de bicho, com uma composição no fundo mais desfocada. Então eu uso uma abertura menor. Com o celular eu consigo chegar a 1.2 com o meu telefone. Com essa aqui 1.8 você consegue fazer com que o objeto focado no primeiro plano ele fique claro, lindo e o fundo todo desfocado, que dá aquela sensação de grandeza no primeiro objeto que você está fotografando. Então agora a gente vai falar sobre o ISO, que é a sensibilidade da câmera. O ISO é a parte que determina a sensibilidade da luz, né, da nossa câmera. Quanto mais baixo você conseguir deixar o ISO, melhor será a qualidade da tua foto. Se você fizer uma foto com ISO muito alto, ela vai ficar toda granulada, tipo essa foto que vocês estão vendo aí agora. O ISO acima de 800 começa a gerar muito ruído na imagem. Ele lembra aquele grão de areia, sabe, que você vê nos filmes antigos, quando você assistia o filme preto e branco, fica aquele grãozinho. Então, sendo assim, é interessante você investir em outros ajustes, como a velocidade do obturador, a abertura do diafragma, para trazer mais luz à tua imagem e para você baixar o ISO. Dessa forma, a qualidade é mantida e a tua foto fica linda, cada vez mais bonita. Tem alguns casos, no esporte, por exemplo, em Fórmula 1, que no fotojornalismo usa muito isso quando você vai fazer fotografia de estádio, que você pode usar um ISO 1000, 1500, 2000, porque é um lugar muito bem iluminado e com muita velocidade, porque tem movimento. Então, quando tem movimento, você trabalha com bastante luz, você pode explorar mais o ISO. É uma coisa bem interessante. Isso é uma coisa que vale a pena você testar também. Agora que a gente já viu a importância da luz na fotografia, que a velocidade é determinada pelo obturador, que a abertura é determinada pelo diafragma e que o ISO é a sensibilidade da nossa câmera à luz, eu vou te dar 2 dicas de ouro que, de maneira geral, pode te ajudar a fazer boas fotos. A primeira é que quando você for fotografar com a câmera na mão,
num ambiente de pouca luz, aumenta a velocidade do obturador com o ISO alto para te ajudar a reduzir o ruído digital. A segunda dica serve para quando você for fotografar cenas bem iluminadas, que já nesse caso você pode fechar um pouco mais a abertura para aumentar a claridade na foto, ou seja, diminuir o f2.8, por exemplo. Na dúvida, você deixa o ISO da máquina no automático, que eu costumo fazer muito isso. Você corre menos risco de perder uma imagem por claridade demais e por falta de luz. Quando eu ia fotografar evento, acontecia muito isso. Eu chegava, fazia 2, 3 ambientes e para mim não ter que fotometrar toda hora que eu entrava de um lugar para outro, eu deixava o ISO no automático e trabalhava só com os dois, que era um aqui no dedão e outro na mão aqui, ó. Então para mim era muito mais rápido do que ter 3 pontos para regular, entendeu? Então o ISO automático, no meu caso, me ajudou muito, sim. Lembrando que essa dica se dedica à maioria dos casos, mas tudo vai depender do que e de como você vai fotografar. E a gente não pode esquecer de uma coisa, a melhor escola para você aprender a fotografar é se permitir. Você pegar a tua câmera, experimentar esses ajustes, tentar perceber a diferença quando a gente usa tipo diferente de configuração e fotografar, cara. Fotografa, porque quanto mais você fotografa, mais você se forja na fotografia. Não tem outro jeito de aprender a fotografar. Não existe regra pronta para fotografia. Não existe, nunca vai existir. Você fala, como é que eu faço o triângulo, abertura, velocidade ISO? Qual que é a regra? Não tem. A regra no fechado é uma coisa, no escuro é outra, no campo nublado é uma coisa. Outra parte importante do teu equipamento é a tua lente ou objetivo. O que é o objetivo? O objetivo é a lente que a gente vai acoplar na câmera. Existem diversos tipos de objetivos e cada uma delas te dá um efeito completamente diferente da foto. Quanto maior for a distância focal da sua objetiva, menor será o campo de visão. Ao mesmo tempo, lentes com grande distanciamento focal conseguem captar mais detalhes de objetos menores, se você fazer uma macro, por exemplo. Os detalhes sobre as objetivas são assunto para uma outra videoaula que a gente pode fazer mais para frente. Pra gente aqui, basta entender que uma lente de 50mm, que é essa aqui, ela mostrará menos coisas que uma de 14, por exemplo, porque ela é mais fechada. A de 14, ela é mais aberta. Bom, gente, agora que a gente já aprendeu alguns princípios teóricos da fotografia e como esses princípios vão funcionar através das partes da tua câmera, finalmente chegou a hora da gente clicar. A gente vai conhecer agora alguns princípios práticos que vão te servir de base na hora de fazer aquela foto massa. Vamos lá? Composição. Às vezes a gente olha uma imagem e não sabe por que ela agrada tanto o nosso olho, né? O que tem por trás de uma imagem que a torna tão atraente pra gente? Pois trata-se, na maioria esmagadora dos casos, do princípio que, há centenas de anos, vem orientando os olhares dos grandes fotógrafos por aí da história. A composição fotográfica. A composição é a maneira como os elementos de uma imagem são organizados na tua foto. Inexplicavelmente existem alguns padrões de organização dos elementos que são mais agradáveis aos nossos olhos, e ao longo da história percebemos que esses padrões estão impressos na arquitetura da natureza, desde a sutileza do floco de neve ao formato da espiral das galáxias. Na fotografia, esses padrões se chamam regras de composição. E são eles que nos ajudam a distribuir os elementos na nossa foto. Existem várias técnicas para compor uma imagem, todas elas levam em conta a relação entre esses 3 elementos, que são as linhas, as cores e as formas. Dentre as várias regras de composição que existem, a gente vai ver algumas das mais utilizadas. A regra dos terços. O que é a regra dos terços? Ela é usada no momento de compor uma determinada imagem. Ela é baseada na divisão de uma imagem em 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. Assim, com a intersecção dessas linhas se criam 4 pontos. Esses pontos são definidos como regra dos terços, cada ponto desses 4 pontos. Eles que chamam mais atenção quando a gente compõe uma imagem para os nossos olhos, tanto em cima quanto embaixo, quanto de um lado quanto do outro. Colocar o seu objeto fotografado em um desses 4 pontos vai chamar mais atenção de quem está vendo, vai ficar mais bonito a montagem e a composição fotográfica. Espiral de Fibonacci. Leonardo Fibonacci percebeu que se a gente pegasse um retângulo e dividisse ele nas proporções áureas, a gente teria como resultado outro retângulo. E que se a gente continuasse dividindo esse retângulo, a gente chegaria num padrão. Fibonacci percebeu que esse mesmo padrão se repetia com uma estranha frequência na natureza. É como se o arquiteto do universo tivesse usado esse padrão para construir o universo. E quando a gente aplica esse padrão para capturar uma imagem, a gente tem resultado magicamente fascinante. Regra das metades. A regra das metades, ela divide a imagem com traçar de apenas uma linha. Ela cria metade idêntica, no meio da foto ou de horizonte. Com isso, você cria imagens diretas, nítidas e que são capazes de realçar o seu assunto. A linha diagonal. A linha diagonal leva um olhar de uma parte da imagem para a outra,
transmitindo dinamismo, movimento, energia. Além disso, ela cria um caminho que conduz o espectador de um canto ao outro da imagem. Eu estava lembrando aqui, outra coisa que pode deixar a composição da tua foto bem interessante também é trabalhar com reflexos e simetria. Você pode usar um espelho para fazer uma imagem refletida de cima para baixo, como se fosse uma coisa só. Os reflexos eles provocam um novo olhar sobre um mesmo assunto. Já a simetria traz uma simplicidade harmônica para a tua foto. No entanto, a quebra da simetria também é uma boa técnica para a gente ser utilizada. Até porque nem sempre a regra ela tem que ser sempre seguida, né? A gente pode quebrar um pouquinho a regra aí para fazer o que a gente quiser, principalmente na fotografia. Outra coisa também que pode deixar nossa foto mais interessante é trabalhar com a luz e a sombra. É claro que a luz é essencial para que a gente tenha uma boa foto, uma boa qualidade na foto, mas a sombra projetada também ela é capaz de trazer resultados incríveis na composição de uma imagem. Bom, pessoal, eu acho que a gente já tem bastante informação para dar os primeiros passos aí no caminho de começar a fotografar, da fotografia e arrasar nas fotos, né? Mas antes da gente pegar a nossa câmera na mão e pôr o pé na estrada, vamos aí deixar mais algumas dicas para vocês aí que eu acho que vale a pena. A primeira dica que eu posso te dar é para você treinar muito, que quanto mais você fotografar, mais você vai aprender a fotografar. Essa é fundamental, é a peça-chave de ser fotógrafo. Aprender a fotografar fotografando. Segundo, estuda o trabalho de outros fotógrafos, segue as pessoas que você gosta. Faça sua arte da forma que você quiser, não se preocupa com nada, mas estude, pesquise, conheça. Por meio da mistura de referências, você acaba criando teu próprio estilo, você faz a tua própria... Você não precisa copiar ninguém, você cria o seu em cima de coisas que já existem e tá tudo certo. Terceiro ponto que eu quero deixar para vocês, não tenha medo de errar, jamais, jamais. Nunca deixe de fazer uma foto com medo dela não ficar boa. Procure entender qual foi o erro da tua foto. Você fez a foto não ficou boa? Faz em outros e fala, o erro tava aqui, ó. Descobre o erro, descobre aonde você errou, faz de novo, fotografa. Quarto ponto que eu quero deixar para vocês, conheça bem o teu equipamento. Quando você conhece bem o teu equipamento, você consegue as soluções que estão dentro do teu alcance. O conhecimento do equipamento ajuda a gente a como resolver as situações diversas que a gente pode encontrar por aí. Quinta coisa que eu queria deixar para vocês sempre estudarem as novas técnicas. A fotografia ela está sempre se atualizando. E com isso, novas técnicas vão sempre surgindo. Fique atento às novidades, principalmente quando forem relacionadas ao nicho que você faz parte. E, por fim, sexta coisa que eu queria deixar para vocês conhecerem a história da fotografia. Procura saber, a internet é um terreno onde você descobre tudo, você tem filmes, tem livros, é infinito. O que você quiser, você digita lá e você tem a informação a hora que você quiser e onde você quiser. E por fim, gente, espero que essa videoaula tenha te ajudado de alguma forma a conhecer um pouco mais sobre a fotografia. A gente viu aqui alguns princípios básicos, algumas partes da câmera e um pouco de técnica de composição. Mas o mais importante é saber que mesmo assim, a gente pode colocar 10 fotógrafos no mesmo ambiente e cada um deles vai fazer uma foto diferente. Mesmo se for com o mesmo objeto. Você sabe por que isso acontece? Porque a fotografia é a expressão humana, cada um expressa a sua de uma forma diferente. Então, o que eu posso falar para vocês é bora praticar para melhor se expressar. Pratique, busque referências, se inspire, se expresse. Muito obrigado a você que assistiu essa videoaula até aqui e até uma próxima.